Bom dia, Cléo. Então, pessoal, vamos estar começando. É, Vocês já conseguiram assistir a aula de ontem? Quem não esteve de manhã? Então, vamos lá, pessoal. Vamos estar começando o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre matriz SWOT. Todos estão me escutando bem, tá legal? Sim, Show de bola. Então vamos lá. Matriz SWOT era até o que seria na primeira aula de ontem. Depois eu entendi que seria melhor estar iniciando com plano de ação. Quem não assistiu a aula de ontem, por favor, acompanhe, porque é uma das aulas mais importantes. É, no início assusta um pouco, né, essa colocar em planilha todas as tarefas que tem para fazer, tudo mais. Né, dentro de uma realidade de um negócio maior, isso faz muita diferença. Dentro de uma realidade onde você tem um negócio, às vezes, um pouco menor, às vezes você consegue estar tendo uma agenda, alguma coisa assim. Mas é importante você ter um acompanhamento das ações e conseguir voltar nessas ações depois para estar vendo o que de fato está andando e o que não está. Porque o que acontece? Como funciona um negócio que não tem um plano de ação, não tem um acompanhamento dessas tarefas? Você tem um negócio, você tem. Então, dá o exemplo da Raquel aqui. Ela está fazendo bolo lá e aí tem alguma pessoa que trabalha com ela e ela pede uma para a pessoa estar aprontando uma coisa para ela. E aí ela simplesmente esquece daquilo. Ela passou, ela delegou aquela rotina, não anotou em lugar nenhum, e aí ela esqueceu daquilo ali, ela delegou aquela tarefa. E aí a pessoa não deu retorno para ela, se fez, se não fez, o tempo vai passando, depois de alguns dias ela lembra e fala, gente, será que aquela pessoa fez isso ou não? E quando vai perguntar, às vezes a pessoa fala assim, e então, deu um problema na hora de eu fazer e eu esqueci de te falar. E aí você vê, você perdeu vários dias naquilo que já era para estar pronto. Então, quando você não tem nada anotado, não tem essa rotina na sua mão, isso acontece com muita frequência. E aí, qual é o problema disso? Outras vezes você vai ver a gente te cobrando e você fica perdido, né, sem saber como agir. Fica, né, se perdendo no processo. E aí, ontem eu estava até conversando com uma pessoa da turma, e aí o que, que acontece quando você não tem gestão sobre sua rotina? Você fica igual um bombeiro, né? Você fica apagando incêndio o tempo todo, porque toda hora surge um problema diferente e você tem que resolver.
E quando você se dá conta, você fala, meu Deus, eu não tenho vida, né? Eu fico o tempo todo resolvendo problema. Por quê? Porque não teve gestão sobre a rotina. Então, quando você define alguma coisa, delegou para alguém, você tem que ter isso anotado em algum lugar para justamente estar cobrando essa pessoa depois. E dentro de uma empresa com mais pessoas, o plano de ação é a ferramenta ideal para isso, porque você sempre vai estar com aquilo anotado, todo mundo vai ter acesso a essa informação e você consegue estar se desenvolvendo e desenvolvendo a empresa. Lembrar vocês que toda vez que assistir a aula, tem um botãozinho lá para clicar, que é para aula concluída, se eu não me engano. E aí, quando você aperta isso, você vai subir um percentual na plataforma do conteúdo que já foi visto, para no final vocês terem acesso ao certificado, tá bom? Então, vamos compartilhar aqui com vocês agora essa matriz SWOT. Então vamos lá. Essa matriz SWOT éessazinha aqui, ó. Que vocês estão conseguindo ver a imagem? Sim. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. A matriz SWOT, ela também é conhecida como matriz fofa, porque SWOT são 4 letras em inglês e o fofa é a tradução para português, né? Então, fofa seria forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Em inglês são essas 4 palavrinhas bonitas aí embaixo, que eu não tenho. Algumas delas eu tenho mais ou menos a ideia da pronúncia, outras não. E é uma ferramenta poderosa para analisar os ambientes interno e externo e também as oportunidades e ameaças que a empresa possui em seu segmento de mercado. Então, usada corretamente, é capaz de expandir o nível de planejamento do negócio. Por ser de fácil manuseio, aplicação e facilmente adaptável a todo tipo de negócio de qualquer porte, é uma das ferramentas de gestão mais usadas. Então, geralmente, toda primeira reunião com um novo cliente de consultoria, eu executo essa matriz, justamente para entender o cenário que aquela empresa está. Então, no primeiro quadrante, nós vemos as forças. Então, o que, que aquela empresa tem de força? O que, que aquela empresa tem de melhor diante do mercado? Então, diz assim, as vantagens que ela tem em relação a outras empresas e que podem ser controladas e não dependem de fatores externos. Então, ela já tem isso. Ela não depende de mais nada. Ela já tem, já é uma característica dela. E nada pode tirar isso dela. Então, ó, às vezes é uma qualidade de atendimento, é uma característica forte, é um desempenho muito bom em marketing, é uma gestão financeira controlada, às vezes ela vende um produto que a margem de lucro é muito boa, ela tem uma marca já conceituada no mercado, então todo mundo já conhece e já sabe o que ela faz. Então, quais as perguntas que a gente pode fazer para justamente identificar isso, né? Pode ser perguntas como: o que a empresa tem de diferencial em relação ao concorrente? Quais são as qualidades que os colaboradores e clientes percebem na empresa? Quais são os recursos especiais que a empresa tem à disposição? Quais são os diferenciais da equipe? Quais os produtos que fazem mais sucesso? Como essa empresa é reconhecida no mercado? Tem algum motivo especial? Então, essas são as forças dessa empresa. Então, geralmente, a gente anota essas forças, porque isso são pontos que a empresa pode usar muito a seu favor. O segundo quadrante são as fraquezas. Então, é natural que uma empresa tenha fraquezas, né? Pontos fracos em relação ao seu concorrente. Coisas que, às vezes, o concorrente faz melhor, tem um funcionamento melhor do que a própria empresa. E é importante a gente conhecer isso, né? Porque muitas vezes a gente se concentra ou, né, muito na nossa força e não olha qual é o nosso ponto vulnerável, ou senão eu vejo muitas vezes empresas só olhando o concorrente, mas não entende como aquilo, como a fraqueza que ela tem é um problema e como ela pode melhorar para justamente igualar isso perante a sua concorrência. Só se tem um problema se a fraqueza não for diagnosticada, ou pior, se for negligenciada na hora do planejamento de uma nova iniciativa estratégica. Então, antes de qualquer mudança, antes de qualquer coisa, é preciso conhecer a sua fraqueza, o seu ponto fraco, aquilo que
você tem em relação ao seu concorrente que ele leva vantagem sobre você. Então, quais perguntas que a gente pode fazer justamente para estar identificando isso? Quais fraquezas podem ser encontradas na empresa em relação à concorrência? De que maneira a equipe e a relação com os clientes poderiam melhorar? Qual a qualificação das pessoas na organização? Quais são as reclamações mais frequentes que a empresa recebe? Então, a importância do pós-venda está sendo realizado. Então, quais são as reclamações que o cliente mais faz? Por quê? Como que é importante medir isso? Olha, eu tenho 10 reclamações por mês, 5 vou dar o exemplo da Raquel, 5 reclamaram sobre o mesmo recheio do bolo. Então, será que o problema não está nesse recheio? Será que se eu mudar esse recheio, mudar esse sabor, vai melhorar? Será que as pessoas vão parar de reclamar? Então, é importante dar atenção a esse feedback dos clientes, porque isso pode transformar uma fraqueza que a empresa tem em uma força. Qual o motivo mais contribui para a perda de vendas? Então, o tempo todo a gente tem que estar atento aos cenários que o mercado dá para a gente. Então, por exemplo, se o mercado do seu segmento caiu 10% no ano, e devido a toda essa situação de pandemia e tudo mais, e você perdeu 20%, por que, que eu perdi o dobro do mercado? O que, que o mercado fez para não perder tanto e eu deixei de fazer? Então, a gente tem que estar sempre se questionando para justamente ter um resultado melhor. No quadrante de baixo, nós temos as oportunidades. Então, as oportunidades são as forças externas que podem influenciar positivamente a sua empresa e que não podem ser controladas por ela, ao contrário das forças de fraqueza. Então, isso não está no seu controle. É uma oportunidade que você tem, é uma oportunidade que o segmento que você faz parte te proporciona, mas não está no seu controle. Então, essas oportunidades, como não estão no seu controle, podem mudar a qualquer momento. Deixa eu só voltar aqui de novo, porque eu estava vendo se tem alguém com a mãozinha levantada. Então, as oportunidades são chances que a organização tem para se desenvolver, crescer e alcançar melhores resultados. Então, às vezes vai acontecer de situações onde você tem o produto certo na hora certa. Então, isso é uma grande oportunidade para você. Então, é a hora de aproveitar. Então, quais perguntas que a gente pode fazer justamente para avaliar isso? Como podemos agregar mais valor aos nossos produtos e serviços? Quais são os desejos e objetivos dos nossos clientes e como podemos cumpri-lo? O que acontece muitas vezes, e isso é uma mentalidade que eu tenho até falado bastante nas redes sociais, nas lives que eu tenho feito, eu vejo muitas pessoas desenvolvendo produtos e depois saindo em busca de encontrar clientes e não para escutar o cliente. Né? Então, agora, imagina quando você faz o cenário contrário. Se você escuta o cliente, a dor que ele tem, a necessidade que ele tem, você cria um produto para ele. Né? Quanto mais personalizável o seu negócio for, mais chance de êxito você vai ter. Então, eu sei que, por exemplo, tem o Flávio aqui no grupo que trabalha com confecção, lingerie, então tem linha de produção, tem como eu fazer um produto para cada tipo de pessoa. Eu sei disso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem tendências. E se eu entendo as tendências, aquilo que o meu cliente quer, eu posso criar um produto que não é exclusivo dele, mas que vai agradar um maior número de pessoas. Mas eu preciso escutar o cliente. Né? Então, se eu escuto o cliente, desenvolvo o produto, envio para ele experimentar, e ele entendeu, é isso mesmo que eu quero, você pode justamente jogar esse produto no mercado que vai ter uma aceitação muito mais rápida e mais fácil. Qual tendência está em alta no meu setor? Qual condição política, econômica e social podem ser favoráveis para mim? Então, nesse momento, que a gente está passando muitas vezes com o cenário político, o cenário econômico, o cenário social, está sendo ruim para algumas pessoas? Sim, mas está sendo favorável para muitas outras. Agora, como eu posso adaptar o meu negócio justamente para aproveitar esse momento e levar e ter um crescimento no meu negócio? Então, existem novidades tecnológicas que eu posso aderir, existem mudanças no meu negócio que eu posso fazer.
quais influências climáticas ou sazonais podem ser favoráveis. Então, tem produtos que eles são sazonais, tem produtos que eles estão dependendo do clima. Não, está frio, eu vou vender mais, está sol, eu vou vender mais. Eu lembro disso sempre quando eu tive meu negócio, há muitos anos atrás, que quando você está num cenário, eu tinha uma papelaria, uma loja de presente, eu vendia sombrinha lá, né? Isso era muito engraçado na hora, porque, por exemplo, quando já amanhecia chovendo, você não vende nenhuma sombrinha. Mas se o dia tá sol e o tempo virou, você vende uma caixa de sombrinha de uma vez só, né? Porque todo mundo precisa daquilo naquele momento. E você tem o produto. Então, se você basta você pegar uma, colocar na frente da loja aberta, né, que você vende o que você tiver na loja. Então, existem essas situações, produtos que dependem do que está acontecendo naquele momento. E você tendo o produto, você pode aproveitar. E por último, as ameaças. Entende-se por ameaça todas as forças externas que a empresa não pode controlar, mas que podem repercutir negativamente na organização e reduzir o seu desempenho. Então, a gente tem que estar sempre preparado para alguma coisa que pode surgir e se tornar uma ameaça para o nosso negócio. Existe um livro do Jim Collins, que é Vencedoras por Opção. É um livro fantástico, um dos melhores livros de negócios que eu já li. E ele fala sobre uma situação chamada paranoia produtiva. É aquela situação onde você está o tempo todo sentindo que alguma empresa pode entrar no seu mercado e tomar o seu mercado. Então, o que você precisa fazer? Ter sempre alguém na sua empresa ou a você mesmo atento a tudo que acontece no mercado e estar sempre um passo à frente. E a gente vê isso muito nas próprias mídias digitais. Por exemplo, quando surgiu o Snapchat, né? Pouco tempo depois, o Instagram acrescentou vários recursos que eram do Snapchat no próprio Instagram. Surgiu o TikTok, né? O Instagram foi e colocou o Reels, que é muito parecido. Então ele está sempre atento ao que está acontecendo e fazendo também, porque se ele não toma esse passo, ele fica para trás. Então isso é muito comum no mercado, a gente está sempre atento ao que está acontecendo. É parecido com o que acontece quando é prevista a chegada de um furacão. As pessoas não têm como evitar que ele aconteça, mas podem se proteger de modo a minimizar os prejuízos. Então, eu estava falando isso na semana, há uns 15 dias atrás, na última, na última aula da primeira turma. A primeira onda da pandemia foi uma surpresa para muita gente, para mim, inclusive. Eu não imaginava que um vírus que começou lá na China ia chegar no Brasil, ia parar o mundo inteiro, todos os negócios. Eu não tinha noção disso, eu não poderia imaginar que isso fosse acontecer. Mas, pelo menos para mim, essa segunda onda era muito clara que iria acontecer. Era um cenário que estava se desenhando. Então, eu já imagino, a gente estava saindo da primeira, estava aquela euforia de voltar à vida normal, mas eu já imaginava que a segunda viria. Por quê? Porque pelo cenário mundial, a Europa já tinha passado por isso e eu sabia que isso viria para cá também. E tinha chegado nos Estados Unidos, eu falei, chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos, vai chegar aqui. Então, a primeira foi uma surpresa, a segunda não. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, né? A gente vai viver em função de, então minha vida parou, vou ficar só. Não, a gente tem que estar sempre, né, buscando ir além, mas a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, justamente para a gente se preparar para o que está vindo. Então, é como a gente acabou de ler aqui, a gente não pode impedir um furacão de vir, mas eu posso entender que ele está vindo e me preparar para ele e criar estratégias para isso. Então, no contexto empresarial, é muito importante que a organização reconheça as ameaças a que está exposta e se prepare para encará-las. Então, algumas ameaças que podem vir a qualquer momento sobre o nosso negócio. Crise econômica. Então, se a população perdeu renda, isso vai afetar diretamente o nosso negócio, porque as pessoas vão gastar o seu dinheiro com mais controle, vão pensar mais para gastar. O nosso poder de persuasão, o nosso treinamento de vendas tem que ser melhor. A gente tem que preparar o nosso time de vendas justamente para ter um argumento melhor, ter um produto melhor para oferecer. Redução de limite de crédito dos consumidores.
Isso é uma coisa que já está acontecendo. Tem muitas pessoas perdendo o nome, muitas pessoas perdendo crédito. Consequentemente, na hora de vender o produto, na hora de comercializar, vai ser mais complicado. A gente vai ter que ter um argumento melhor e, às vezes, ter uma condição melhor para o pagamento à vista. Surgimento de novos concorrentes. Não tem como se evitar isso, mas o que a gente tem que fazer tem que estar sempre pensando no passo seguinte. Né? O nosso concorrente, ele pode até copiar o que a gente faz, mas ele tem que copiar, na verdade, o que a gente já fez, mas a gente tem que estar sempre já em busca de criar algo novo, sempre. Porque o futuro ele não consegue copiar, ele consegue copiar o que você já produziu. Então você tem que estar sempre pensando no passo seguinte. Aumento de impostos sobre insumos importados, aumento do dólar, isso tudo a gente está sujeito. Né? Muitas vezes os produtos que a gente comercializa vêm de fora. Então, aumentou lá fora, aumentou o dólar, a gente vai sentir. Então, a gente tem que estar pronto para contornar esse tipo de coisa. Diminuição da suspensão de incentivo fiscal, por exemplo, tem estados, cidades, né, que existem tipos de incentivos que esses incentivos podem terminar a qualquer momento. Mudança de hábito de consumo. Então, o que hoje era muito usado, de repente pode deixar de ser usado porque surgiu algo novo. Isso pode acontecer, a gente está pronto para isso. Obsolescência de certas tecnologias e até mesmo aspectos climáticos podem ser grandes ameaças à saúde das empresas. Então, por exemplo, a gente hoje compra um celular e daqui a 6 meses, um ano, a gente sente que o nosso celular está ficando ultrapassado. Isso se chama obsolescência de certas tecnologias. Então, as tecnologias vão evoluindo e se o nosso negócio depende disso de alguma forma, a gente pode sentir. Então, alguns negócios que sucumbiram, né, diante das ameaças. Esses negócios que eu coloquei as imagens aí, todos foram líderes de mercado. Então, a gente tem os exemplos dos blockbusters, eram grandes locadoras, criadoras de filmes, investiam milhões nisso. A Kodak, né, eu que sou um pouco mais velho do que alguns da turma, aquele filmezinho na máquina de tirar foto, você colocava lá, tinha um negativozinho, então eles eram líderes de mercado. Se você ler a história da Kodak, a Samsung, se eu não me engano, foi a primeira máquina que investiu em uma máquina digital, né, que é o modelo que a gente teve há pouco tempo e agora praticamente tudo foi para o celular. Mas quando surgiu a câmera digital, isso foi ofertado para a Kodak. E a Kodak pensou o seguinte: nunca que as pessoas vão abrir mão de ter a sua foto impressa. Isso é bobeira, ninguém precisa investir nisso. E eles perderam o mercado deles por conta disso. Né? Eles não tinham noção do que poderia vir. E eles perderam, eles eram os líderes mundiais no mercado de fotografia. Eles dominavam o mercado. Então era uma fatia, eles tinham quase que fatia absoluta do mercado. Então, eles perderam justamente por não acreditar numa mudança que estava vindo. A Polaroid é a mesma situação, né? Ela tinha aquelas máquinas de foto instantânea, a pessoa tirava a foto e já saía impressa na máquina na mesma hora. Era líder, quem tinha uma Polaroid era uma pessoa muito importante na época e perdeu o seu mercado. O Yahoo foi uma das primeiras sites aí de busca que surgiram na internet, no início da internet, e justamente perdeu todo o seu mercado, entrou o Google e tirou eles do mercado. A Nokia foi uma das primeiras marcas de aparelho celular, era referência. Se eu não me engano, o meu primeiro celular foi um Nokiazinho, né? Era bem arcaico, né? Nem se assemelha ao que a gente tem hoje, mas eram referências na época. Era eles contra a Motorola, né? E a Motorola depois foi vendida para a Lenovo, mas eles pararam no tempo e não evoluíram. E a Xerox, né, que era a referência da máquina, né, de fotocópia, tanto que hoje, quando a gente fala, ó, vou tirar uma Xerox, né, isso era o nome de uma empresa, de tão forte que eles eram no mercado. Né, então, perderam seu mercado também. Então, a pergunta que a gente, né, tem que fazer hoje é se esses setores, se esses negócios, né, que eram líderes de mercado sucumbiram, né, diante de todas essas mudanças, quão seguro o meu negócio está hoje, né? O que me leva a crer que o meu negócio hoje é seguro, do jeito que está, se eu não evoluir?
Se eles que eram líderes, que eram as pessoas que, né, dominavam o mercado, eles caíram, por que que eu estou seguro? O que que me leva a crer que eu estou seguro? Então, eu vou passar para vocês algumas mudanças que estão ocorrendo só nesses últimos anos, né? Então, a gente teve algumas mudanças muito fortes em alguns setores. Por exemplo, o setor de táxi. Todo mundo, né, era muito comum em todas as cidades ter vários pontos de táxi, e aí, de repente, o Uber chegou e simplesmente acabou com o setor, né? Então, uma plataforma no celular. E qual era a questão? O Uber veio com uma taxa muito barata, né, trazendo um conforto que não existia antes, né, oferecendo balinha, água. Né, eu lembro quando surgiu o Uber, o motorista atendia de terno, né, e você conseguia acompanhar aquela corrida, era uma novidade, tudo no celular, e simplesmente acabou com o setor inteiro que existia. Né, hoje existe o táxi, ainda existe, mas a grande parte das pessoas nem usa, a maioria das pessoas usa já o Uber mesmo, ou 99. E assim, é muito interessante. Eu fui num evento no Rio ano passado, e esse local de evento tinha um ponto de táxi em frente. O ponto de táxi assim, tinha uns 8, 10 carros. E quando saiu, ano passado não, ano retrasado. E aí quando saiu, que todo aquele pessoal do evento, assim, coisas de 3, 4 mil pessoas, e foi muito engraçado, porque ficou aquela calçada inteira, todo mundo pedindo Uber, e o ponto de táxi ali com 10 carros à disposição e ninguém pegou o táxi. Né, justamente porque ou já estava acostumado com Uber ou por causa de preço. A gente viu essa mesma coisa acontecer no setor hoteleiro, né, o Airbnb entrou, o Trivago, outros sites de hospedagem, e simplesmente aquele hotel que trabalhava com uma tarifa muito mais alta perdeu seu mercado e entrou, às vezes, a pessoa alugando a sua própria kitnet, um quarto, transformando em hostel e dizimou muitas vezes muitos hotéis. Se perderam nisso ou não conseguiram sobreviver. A gente viu uma grande transformação no setor da música, né? Eu peguei a época do CD, né? Que a pessoa comprava um CD, tinha uma faixa de música, tantas músicas para escutar. Hoje os artistas lançam uma música e lança ela digital e a pessoa compra aquela música ou não, ou simplesmente ela assina um Spotify, um Google Music, ou o Deezer ou outras plataformas. A gente viu uma transformação muito grande no setor de educação através do EAD, dos cursos online. Vocês hoje mesmo estão fazendo esse curso de forma online. Isso há algum tempo atrás isso era impossível conceber uma ideia dessa. Esse ano que passou, em 2020, a gente abriu a telemedicina no Brasil, né, algo que já acontecia em alguns outros lugares, mas no Brasil começou a surgir. Então, hoje você pode consultar um médico ele atendendo da casa dele, você da sua casa. Isso há algum tempo atrás era impossível conceber essa ideia. E a gente teve uma revolução há alguns anos atrás que vem cada vez mais forte no setor de informática, com os softwares SaaS, né? Que seria o quê? Antigamente existia aquela situação da pessoa comprar um sistema, colocar no servidor, que a empresa possuía, o servidor era aquele computadorzinho que ficava empoeirado lá no canto e quase ninguém mexia naquele computador. Então, o que, que mudou? Hoje as pessoas, os programadores, os produtores de software, eles produzem sistemas, colocam na nuvem, que é na internet, e você acessa muitas vezes o sistema de qualquer lugar do mundo. E ainda tem a vantagem de você não comprar mais um sistema, porque você comprar um sistema antigamente era um valor absurdo, agora você paga muitas vezes uma mensalidade. Então, essa plataforma que a gente está usando de videoconferência funciona nesse modelo. Né? Eu gravo, porque eu pago uma mensalidade mínima, né? E depois consigo o vídeo justamente para colocar lá na plataforma. Agora, quais serão os próximos setores que vão sofrer uma grande mudança? A gente tem que estar preparado para qualquer uma delas que virão. Tá? Então, como você pode aproveitar, então, como você pode usar as suas forças para aproveitar essas oportunidades que surgem? Como você pode usar as suas forças para anular essas ameaças, né, que existem no mercado? O que eu preciso fazer hoje para impedir que as minhas fraquezas me impeçam de aproveitar as oportunidades que vão surgir? Né, são esses quadrantes que a gente vai
está fazendo na prática. E no final a gente vai olhar a nossa vida também. Por quê? Porque nós, como líderes, como donos de negócio, nós possuímos também forças, possuímos fraquezas. Essas forças e fraquezas produzem oportunidades e produzem ameaças. Então a gente vai pensar nisso de duas formas, a forma da empresa e a gente como pessoa também. Ok? Alguma dúvida até o momento? Luiz? Tô aqui. Alguma dúvida, meu bem? Não, tá tranquilo, entendi. Fico trazendo, tentando ver aquilo que eu tenho planejado, né? Aquilo que eu tô colocando em papel para poder desenvolver todas essas possibilidades, né? Então é muito bom a gente tá participando e tá identificando, né, o seu próprio ramo e tá vendo essas possibilidades, como se comporta dentro daquilo que a gente está trabalhando ou pretendendo trabalhar. Muito bom. Tá Então vamos tranquilo. ver juntos, então? Vamos. Então vamos lá. Me fala um pouco do seu negócio, para a gente estar Então, conhecendo aqui como grupo. sim. Bom dia para todos. Eu hoje trabalho na CLT, mas estou me preparando para sair, né, para abrir uma empresa com uma amiga, a gente com uma sócia em sociedade. E eu como enfermeira com especialização em obstetrícia e neonatologia, ela também, e a gente está montando uma empresa em consultoria materno-infantil, onde Legal. nós vamos fazer o acompanhamento da gestante no pré-natal, no parto e no pós-parto. E dentro desse contexto, com algumas especializações paralelas que nós temos, dá para a gente abranger outras áreas dentro da própria enfermagem, dentro da área da saúde. Como eu estou fazendo agora recente, eu iniciei uma pós-graduação em aleitamento materno. Então, vou me tornar especialista em aleitamento materno, que é outra área que a gente pode, dentro do contexto que a gente vai atuar, que ela já atua também, que vai ser muito bom. Então, paralelo ao que a gente vai fazer, tem como fazer consultorias, eu como enfermeira obstetra, fazer consultorias para essas mães que têm, de repente, que tem um problema na amamentação, né? Tá em casa já com o bebê, tudo tranquilo, mas surge um problema. Então, às vezes, até uma pega, que a gente fala que é pega, quando o bebê vai abocanhar a mama, quando vai fazer a sucção, então uma posição errada, isso já machuca o mamilo. Então, a consultora amamentação vai até lá, faz todo o procedimento, auxilia ela, aquela mãe, e coloca o bebê na pega certo. Essas são as orientações que a gente faz e que já muda todo o contexto. Então, às vezes, faz machucado no próprio mamilo, e também a gente está super em alta aplicações com lesoterapia, que é outra área que a gente vai estar abordando, que eu vou estar entrando também, a gente comprando todos os materiais, o equipamento e fazendo curso em lesoterapia e já está atuando nessa mama. Então, é uma área bem bacana que a gente vai estar podendo ajudar muitas mães depois da chegada desse bebê. Durante a gravidez, né, o parto e o pós-parto. É uma área bem legal. Então, a gente vai estar atuando nessa área aí. Então, a gente está montando agora, está sentando, está estruturando para a gente começar a trabalhar agora. Entendi. Então vamos lá. Eu vou pegando a matriz aqui para a gente estar. Colocando a nossa empresa. A gente está andando para isso. Chegou a entender mais ou menos como seria? Sim, sim, sim. Vamos ver junto então a ferramenta para a gente construir então junto. Hoje, quais são as forças do negócio de você? O que vocês têm de característica mais forte, né? A vantagem de vocês. Existe algum outro negócio que trabalhe de forma semelhante ao de vocês? Sim, já tem, mas o que seria a diferença? Como a gente tem combinado, né, falado, Uhum. o que poderia estar trazendo diferente às outras pessoas, as outras equipes, as outras
empresas que já estão trabalhando. A gente está pretendendo fazer um aplicativo que as outras ainda não têm, não trabalham com aplicativo, onde esse aplicativo tem inserido tudo aquilo que a gente vai abordar, né? Então, fica mais fácil para a mãe ter um problema, ter um suporte que será nós duas mesmo, para estar resolvendo aquele problema naquele momento. Surge uma dúvida, ela está em casa. Então, através do aplicativo, que vai ter várias funções lá dentro, inclusive o suporte, ela pode estar acionando a gente através do aplicativo, né? Então, teve uma intercorrência, ela sentiu dor na madrugada. Então, eu acho que esse aplicativo será um diferencial nosso. Além do trabalho com a lesoterapia, que até então a gente não tem ninguém, até que eu saiba, aqui em São Luís Maranhão, que já esteja atuando com a lesoterapia no pós-parto para a questão de uma mama, né, que está com alguma lesão, né? Então, eu acho que isso é um diferencial nosso. Aplicativo e lesoterapia. Eu escrevi certo laser terapia aqui? Eu não estou vendo onde que tu está colocando. Não está Ah, aparecendo, só está o mentoria GN4 para peraí. mim. Peraí, então. Tipo, apareceu agora outra imagem? Não, Ué, para mim ainda não. deixa eu colocar aqui. Sim, agora sim. Beleza. Vê se eu escrevi certo, se é laser terapia ou. Sim, tá certo, pode ser assim. Tá. Mais alguma coisa que seja diferencial de vocês? Não, os demais que todo mundo já faz mesmo. São Ente- com a questão da dolagem, que a gente também vai fazer a dolagem, né, que está incluído, várias coisas dentro da dolagem que as outras também já fazem. Beleza. Agora, o que vocês acreditam que seja uma fraqueza de vocês? Ou seja, é um ponto fraco, né, que de repente algum outro concorrente tem diferente de vocês e tem uma capacidade melhor do que a de vocês. Um ponto fraco nosso é. Algumas pessoas já estão há algum tempo no mercado, então a gente, como vai surgir agora, tipo assim, experiência em uma empresa, tipo assim, a gente vai surgir agora, embora a gente já trabalhe com isso, e outras já estão no mercado há algum tempo, já tem um Entendi. nome, já são reconhecidas. Se os colegas que estão assistindo junto, tá tendo alguma dúvida, alguma sugestão, pode estar falando também, tá? A gente está construindo aqui Vai ser juntos. ótimo, pode estar colocando que vai ajudar bastante. Pouco tempo no mercado, mais alguma coisa, Isso. assim? Não, acho que isso, pouco tempo no mercado. Ok. Tá. E a oportunidade que você enxerga no mercado no momento, quais são? Você falou um pouco já, mas só para a gente estar colocando aqui. Qual a oportunidade que você enxerga? O mercado está numa crescente, não está? Como é que funciona? Então, embora estamos na pandemia, mas as mulheres não pararam de engravidar, né? Então a gente estava preocupada assim do cenário de estar numa pandemia. Isso pode ser algum problema, ser alguma preocupação de algumas mulheres quererem engravidar. Mas a gente vê que não aconteceu isso. As pessoas estão engravidando, então sempre tem muita gestante. Então hoje, pela pandemia, a gente vê o que a gente era uma preocupação deixou de ser. Então, a gente observa que pode ser uma oportunidade para a gente estar atuando até mais, porque as mães, hoje, as gestantes, têm uma certa preocupação de ir até o posto de saúde, de ir até o médico, consultório, às vezes por conta da pandemia, né? De uma infecção, de se contaminar com o vírus. Então, a questão da pandemia, para a gente estar abordando essas mães com o atendimento como a gente pretende fazer online também,
Então, ficou mais favorável, que hoje elas procuram mais essa ajuda por medo de sair na pandemia. Entendi. Vocês vão estar, então, construindo algumas coisas online para essas pessoas estarem assistindo. Também, porque é um atendimento que a gente tem um número X de consultas, né? Que é de nossa competência como enfermeira obstetra, acompanhar o pré-natal. Então, a gente tem 5 consultas, que 3 são presenciais e 2 online, né? Uhum. Sendo que dá oportunidade para que ela surge uma dúvida, um problema, ela pode estar chamando a gente, não, a gente vai acabar de ser mais de... Acontece que vai ser mais de 5 consultas, porque surge sempre problemas, gestante é muito imprevisível, né? Por ter uma sensibilidade muito grande, aí um medo, então tudo está chamando a gente, acaba que ela vai chamar mais a gente. Então, essa Entendi. questão de online, a gente vai estar sempre dando esse suporte online. Entendi. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa para os pais? Não, estão incluídos, porque quando a gente fala a gestante, hoje a gente fala o casal grávido, que a gente insere esse pai nesse contexto, porque a gente observa justamente nas 3 consultas que a gente faz presenciais, com a mãe na casa dela, a gente vai ensinar ali o cuidado com o bebê, né? Então, cuidado com a mama, o que tem que fazer. Então, o pai ali, normalmente o pai, quando o bebezinho nasce, ele não quer nem pegar, porque ele fica com medo até de quebrar o bebê. Parece que o bebê vai se quebrar ao meio. Então, é um Uhum. medo, é um receio. Então, ele não troca uma fralda, porque ele não sabe, ele não dá um banho, porque ele não sabe. E a gente sabe que isso, para a mãe, é super importante estar inserindo esse pai, para ele estar ajudando, para ele estar fazendo parte, criando esse vínculo com esse filho até maior. Então, a gente ensina ele a dar o banho no bebê. A gente tem um bebê que a gente leva, uma boneca que a gente leva, a gente ensina o banho, como pegar. A gente passa isso para ele, que o bebê não vai quebrar o meio, porque o homem fica com esse medo, né? O bebê tá pequenininho, é muito molinho, vai quebrar, eu tenho medo. E a gente insere ele está inserido nesse contexto a todo tempo, inclusive no parto, naquele momento do parto, o pai vai estar lá, a gente trabalha isso com eles, porque o pai ele tem que estar inserido nesse momento, a rede de apoio da gestante, inclusive o esposo, isso é muito importante, ele está inserido, ele saber passar pelo pré-natal junto com a mãe. Inclusive, hoje existe até o cartão do pai, não só da gestante, mas hoje tem até do pai, para você ver como o cenário mudou, como ele está inserido também nesse contexto. Sim. E uma pergunta, o teu concorrente faz isso com o pai também? Algumas fazem, porque nessa visita domiciliar, que vai também ensinar esses cuidados com o bebê, elas também trazem o pai para esse contexto. Eu não sei se é bem assim como a gente pensa, porque assim, eu particularmente, eu sempre quando estava atuando na maternidade, durante o trabalho de parto, durante o parto, quando o pai chegava, embora ali é uma maternidade pública, que eu estava vendo aquele, não acompanhei o pré-natal, aquela gestante chegou para mim naquele momento, um trabalho de parto, o companheiro vem, o esposo vem, então eu conhecia eles naquele momento, mas eu abraçava aquele casal e sempre naquele momento eu já trabalhava ele e falava assim para ele, pai, você quer cortar o cordão umbilical? Aí ele ficava assim, abria os olhos com medo, e será que eu consigo? Consegue. Aí trabalhava com ele, estimulava ele, aí digo, coloca o seu calça-luva, e você vai ver como isso é muito bom, isso é muito importante, é um momento muito único, muito mágico para você e o seu filho, cortando o cordão. Então ele era envolvido, ele cortava o cordão umbilical, e daqui a pouco as lágrimas estavam descendo. Então eu, particularmente, sempre quis trazer esse pai para esse cenário assim, muito próximo. Não sei se as outras fazem isso, as outras equipes, mas eu sempre tive esse cuidado, porque eu acho isso muito importante. Então, isso, acho que não sei se elas fazem, não sei, que isso é muito particular, mas eu sempre trouxe nesse sentido, de fazer ele até cortar ou pegar a tesoura. Digo, não, eu digo onde que corta esse cordão, eu dou a distanciamento certinho para o senhor, aí ele se pensava ali, ele já ia cortar, aquilo era muito mágico, muito emocionante. Isso eu sempre fiz. E a minha sócia, a Andresa, trabalhamos juntos no mesmo cenário, na mesma maternidade, dividimos o pré-parto. Então, ela também, por eu fazer, ela também fazia isso, botava o pai para cortar. Eu não sei se as outras fazem. Não, bem legal. E eu acredito depois, eu não sei se a gente consegue até levantar isso, né? Mas
pode ser até que realmente o número de grávidas não tenham caído, como pode ser que tenha até aumentado, né? Porque hoje a presença até do homem mais está acontecendo mais em casa, né? Devido ao cenário de home office, os dois estão em casa mais tempo, Sim, é natural, gente, né? sim, E, e o legal também é que, devido até essa situação de home office, as pessoas estão mais juntas mesmo em casa, né? Por um sim. lado, às vezes vai dar um pouco mais de choque, porque é o tempo todo convivendo junto, mas também tem suas vantagens também. E qual a ameaça que você enxerga no seu negócio em termos assim, de cenário, de concorrência? O que, que é uma ameaça? Eu não sei se. É como eu te falei, o tempo de mercado dessas pessoas pode ser uma ameaça. Eu nem digo valor, porque a gente pretende começar, né, com o valor ali mediano do que hoje já tem no mercado, tem o mínimo lá e tem a equipe que está pedindo maior, né, o maior valor. A gente está querendo se posicionar ali pelo meio, sabe? Eu nem digo valores, mas eu acredito ainda que seja o tempo que essas pessoas já estão no mercado. Entende? Ok. Então vamos para a segunda parte. Tá, vamos lá. Quais os pontos fortes de você? É a Andresa, a sua sócia? Andresa, Andresa. Quais os pontos fortes, né, que vocês possuem e que fizeram vocês chegarem até esse momento onde vocês estão hoje? O que vocês consideram como ponto forte de vocês? Eu posso estar vendo alguns como o amor pela profissão, pelo que a gente. Tanto é que eu falo assim, que eu saí, deixei o meu propósito por uma proposta. Hoje eu trabalho na reabilitação há 3 anos, saí do meu propósito por uma questão financeira, de onde eu estou, eu posso estar ganhando mais hoje. Posso não, vim por conta de financeiro e foi uma escolha muito errada minha, porque hoje eu trabalho no hospital de reabilitação, mas não sou feliz profissionalmente. Então, isso é um impacto muito negativo na minha vida. Então, hoje eu trabalho lá, mas não, eu saí, deixei o que eu gosto. Então, eu acho que é um ponto positivo eu voltar para a minha área, trabalhar lá no que eu gosto, porque é com amor, com prazer. Então, eu acho que o amor pela profissão é um ponto forte meu e dela também, que ela tem o mesmo pensamento. A experiência que nós temos, a experiência também é um ponto positivo. Nós trabalhamos muito tempo com isso. Uhum. E, e para abrir a nossa empresa, eu acredito que um ponto forte nosso é a nossa conexão. Né? Nós duas nós somos muito unidas e isso era um trabalho que a gente já tinha falado alguns anos lá atrás, quando trabalhávamos juntos. E hoje a gente já está botando, querendo colocar em prática mesmo. Ok. Quais competências hoje que vocês acreditam que precisam desenvolver como pessoa? Competência como pessoa, deixa eu ver aqui. Não sei se vai te responder. Eu, no caso, né, embora a gente, quando a gestante pensa um acompanhamento de uma equipe, de um profissional, além de um enfermeiro obstetra, ela deseja uma doula, né? Ela quer a doulagem no trabalho de parto. Embora a gente está andando junto, a parte da doulagem, o que é a doulagem? É aquele cuidado, trazer aquele apoio emocional para a gestante, tá dando a mão, a gente, embora isso inclui outros segmentos lá dentro, como massagem, um conforto para aquele momento de dor ser minimizado. Então, a doulagem, embora eu já fazer há muito tempo, mas eu não tenho curso específico de doula.
Então, a minha amiga Andressa já tem, não tenho. Eu acredito que, embora eu fazer, mas a questão de ter só um papel ali, tem o certificado, você fez o curso, embora não precisa, qualquer pessoa pode fazer de nível técnico, enfim. Mas eu acho que é o diferencial para mim, e eu preciso fazer esse curso de doula. Acho que é um Ok, desenvolvimento pessoal meu, até como profissional. ok. Que oportunidades, né, a sua personalidade, suas aptidões naturais geram? Que oportunidades isso gera para você? Oportunidade. É uma oportunidade como desenvolvimento pessoal e profissional para mim, porque além de fazer o que eu gosto, minha realização profissional é algo que eu posso, voltado para essa empresa como consultoria materno-infantil, eu acho que financeiramente vai ser melhor para mim hoje de que eu voltar para o meu cenário de trabalhar numa maternidade pública, enfim, com o salário que a gente tem aqui fora, como enfermeira obstetra. Então, é uma oportunidade tanto profissional como pessoal para mim de crescer, de ser reconhecida no mercado, né, de estar atuando naquilo, até porque eu me preparei para isso, fiz meus cursos, minhas especializações. Uhum. E é a mesma situação, sua personalidade e seus pontos a desenvolver. Isso traz algum tipo de ameaça para o seu negócio? Hoje você enxerga que me falta isso e isso é uma ameaça que pode me prejudicar alguma coisa, me falta um conhecimento, me falta. Eu acho que na gestão, eu acredito que eu tenho que estar ter um conhecimento melhor na gestão para estar, até porque como a gente vai trabalhar, vai montar uma empresa, né? Eu acredito que para não fugir, eu acho que eu tenho que aprender mais sobre gestão. Nós duas, né? A gente está começando do zero. Isso só. Alguém tem algum ponto a falar, acrescentar? Já fica à vontade. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. O terceiro quadrante. Isso aí, pessoal, é para todos vocês fazerem do negócio de vocês, tá? Vocês estão vendo o modelo que eu estou usando com ela justamente para confrontar dentro da realidade de vocês. Então, hoje, Luiz, o que você pode fazer hoje, tá? Para potencializar essa força do seu negócio. Então, quando a gente fala de hoje, eu sei que o negócio de vocês ainda não abriu. A gente ainda vai ver isso mais para frente. Tem um conceito que eu apliquei na primeira turma chamado MVP. É um conceito bem famoso no mercado. Você pega a sua ideia, seu projeto, cria um produto menor, um produto teste, e você coloca esse produto para ser testado na prática antes de você lançar. Existe a possibilidade de vocês estarem fazendo isso hoje? Esquece o aplicativo é uma coisa muito mais lá na frente, né? Assim, envolve toda uma tecnologia. Esse aplicativo vocês já começaram a ver ou ainda não? Ainda não. Isso eu ia até falar isso com vocês. Não sei se vocês conhecem alguém que faça isso, mas geralmente o aplicativo é uma coisa bem cara. De repente, eu não sei, né? O quanto vocês estão dispostos a investir no negócio de vocês. Mas às vezes vocês podem pensar numa outra estratégia, uma outra plataforma, alguma coisa que não necessariamente um aplicativo, tá? Porque, por exemplo, a gente está usando a plataforma do Eduz, é uma plataforma que ela ajusta no celular, mas ela não é um aplicativo em si ali, né? Porque de repente vai funcionar mais em Eu não conta te para ouvi. vocês. Hã? Júnior, eu não entendi. Então, o que acontece? Às vezes, o aplicativo em si é aquele que fica na Play Store, tudo direitinho, que você baixa e tudo mais. E esses aplicativos, quando você vai contratar uma empresa para construir, ele é uma soluçãozinha bem cara. Eu não sei o quanto vocês estão dispostos a investir no negócio. Mas, por exemplo, eu já tive cotando para algumas empresas e a gente fala na ordem de R$ 30 mil.
né? Não sei se não for, fica girando em torno disso. Às vezes você pode fazer um site ou alguma outra estrutura que ele se ajusta à tela do seu celular. Existem sites que são customizáveis, então você consegue às vezes ver um site aí na casa de mil e poucos reais, até às vezes dependendo de uma solução mais pronta, até menos. Tá? Mas aí é uma coisa para vocês colocarem no radar de vocês, porque o aplicativo, sem dúvida, é fantástico, mas é uma solução um pouco mais cara. Agora, o que, que a gente. O que, que Ô, eu acho. Júnior, eu saí sem querer aqui. Ah, tá. O que, que você conseguiu escutar e o que, que você não, o que, que você perdeu? Você falou que o aplicativo era caro e tinha alguma outra sugestão. Isso, por exemplo, tem o. Se você vê a maioria dos sites hoje, ele abre no seu desktop num tamanho legal, mas quando você abre no seu celular, aquilo se ajusta e fica do tamanho do seu celular, você consegue ver. São sites. Então, às vezes, o site ele tem um custo muito mais em conta do que um aplicativo. O aplicativo é aquele que você baixa lá na Play Store, né, Hum. ou da Apple. Mas você, com o site, às vezes ele se ajusta a tela do seu celular e fica uma solução muito mais em conta. Um site aí bem construído, você vai pagar no máximo aí 4, 5 mil reais. Eu acredito que não mais do que isso. Hum. Tá dentro do seu negócio, né? Se fosse um e-commerce, aí já seria muito mais caro. Mas o que eu te daria como sugestão hoje? É criar um MVP do seu negócio. Que seria isso? Pega uma paciente, né, ainda que você não cobre nesse primeiro momento, né? E Entendi. você, tudo que você pensa em fazer, você fala assim, olha, eu vou estar te ofertando isso. Eu quero te acompanhar durante a tua gestação. Por quê? Porque vocês vão conseguir pensar em tudo que pode dar errado na prática, funcionando o negócio, e tudo que pode, de fato, né, tudo que pode ser melhorado, o que funcionou, o que não funcionou, porque tem coisas que às vezes a gente imagina e fala assim, olha, isso aqui vai funcionar muito bem. Quando você joga para a prática, você vê que não vai funcionar, porque é o seguinte, olha, funcionou, mas funcionou numa pessoa. Meu dia tem 24 horas, se eu tiver 20 clientes, não vai funcionar. Entendeu? Então, coisas que você vai falar assim, olha, eu não posso oferecer esse tipo de situação, porque senão eu não vou conseguir atender todo mundo que eu tenho oferecendo esse mesmo produto, né? Então, existe essa situação. Tem coisas que você tem que testar para justamente ver se aquilo pode ser feito dessa forma ou não. Então, eu te aconselho a pegar uma paciente que vocês conheçam, que goste do trabalho de vocês e testar isso na prática mesmo. Acompanhe ela durante um tempo, ela é um projeto piloto de vocês. Não precisa divulgar, não precisa fazer nada, mas durante tudo que for acontecendo ao longo dos meses, vai anotando o que deu certo, o que não deu, e aí, daqui, quando esse bebê nascer, você já vai ter teu produto prontinho para ofertar para o mercado. Sim, hoje ela já faz, esporadicamente, ela já tem alguns acompanhamentos que ela vem fazendo. Só que ela não abriu empresa com nenhuma outra pessoa, né? Então, ela também está pretendendo sair de CLT. E ela começou a acompanhar algumas pessoas. Tem uma doula que ainda acompanha ela, mas elas formaram não como uma empresa, né? Não abriram, não tem CNPJ, não tem nada. Mas elas fizeram uma união, ela com uma outra doula, e fizeram os acompanhamentos. Ainda tem 3 gestantes para elas acompanharem, né? Então ela Legal. tem feito devagarzinho, mas ela tem feito, mas não de forma assim como empresa, com mais seriedade, assim, de nome específico, enfim. Porque o que acontece, como eu vejo, eu não sei se eu estou falando besteira, se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? Mas a gente via isso muito, uma cultura, lá na nossa avó, que era aquela avó que cuidava de quando a filha, né, ganhou seu bebê, a mãe, né, ia lá para casa da filha e cuidava naquele primeiro momento. Isso já se perdeu da nossa avó para a nossa mãe um pouco. E da nossa mãe, vamos dizer assim, para a gente, isso que se perdeu mais ainda. Né? E a tendência é que isso se perca ainda mais para a próxima geração. Então, essa coisa do cuidado está sendo ali feito pelas próprias pessoas da casa. Então, por isso eu acredito que mais ainda vai aumentar esse mercado de vocês. Sim, estou te ouvindo mais. Então, por isso que eu acredito que que vai acontecer, porque é um costume que está se perdendo nas famílias
e aí, consequentemente, vai aumentar. Então, o que eu te aconselho se ela já está fazendo esse acompanhamento, anota tudo que está acontecendo durante esse processo e anota o que está dando certo, o que está dando errado, e o que está dando errado ajusta para você ter um produto melhor daqui quando você for lançar. Então, a segunda pergunta: o que você pode fazer hoje para melhorar suas fraquezas? Então, olha só, eu tenho um concorrente que ele está há muito mais tempo no mercado do que eu. Eu sei que esse é um ponto que provavelmente ele vai usar no argumento dele de vendas. Provavelmente, se vocês forem visitar um mesmo cliente, ele vai falar assim: eu estou há tanto tempo no mercado e ela está começando agora, você vai arriscar? É o argumento que ele vai usar. Entendeu? Sim. Agora, o que, que você pode usar a teu favor? O que, que você pode fazer para isso não ser um diferencial na escolha do paciente? Entendeu? Porque se você tiver um contra-argumento para usar, isso cai por terra. Agora, se você não tiver algo à altura, isso é um ponto favorável para ele. Porque a pessoa fala assim: olha, estou tendo meu primeiro bebê, não sei fazer, eu vou arriscar com qualquer um? Então, experiência para o lado de lá conta. Agora, como você pode criar um argumento para justamente derrubar isso? Né? Olha, mas eu tenho formação em tal e tal coisa, talvez ele não tenha. Então, você tem que criar toda uma estratégia de vocês na hora de comunicar o produto de vocês, justamente para derrubar isso. Você tem sempre que pensar o teu negócio e o negócio do concorrente. Né? Então, por exemplo, é preciso conhecer o concorrente. Né? Você não pode viver o negócio do concorrente. Tem pessoa que fica, olha, tem uma loja no outro lado da rua, até quando o produto chega, eu atravesso na calçada para ver o que chegou. Isso não é vida. Né? Tem muita empresa que eu vejo esse tipo de comportamento. Não é normal, não é legal, não é sadio. Mas eu preciso saber o que ele está fazendo. Eu preciso saber o que ele está fazendo justamente para blindar essa fortaleza que ele tem. Né? E se é um ponto fraco meu, eu preciso melhorar nisso. Então, por exemplo, olha, eu não tenho como em anos ter a mesma experiência em anos do que ele. Ele começou antes do que eu, mas eu tenho essa especialização, eu tenho isso, eu posso te oferecer isso. Né? Às vezes. Eu não estou te ouvindo. Vocês Estou estão me ouvindo agora. escutando? Ah, tá. Agora Tá falhando? falou um pouco. Ah, tá. Então, eu preciso não viver o negócio do meu concorrente, mas eu preciso conhecer o que ele faz. Justamente no meu argumento de vendas, eu conseguia blindar minhas fraquezas e mostrar meus pontos fortes. Né? E essas fraquezas, por exemplo, se ele começou anos na sua frente, pode passar quantos anos for, ele vai ter mais anos que você, não tem como você mudar isso. Mas você tem que fazer isso não ser mais um diferencial. Então, é justamente ter algum diferencial que seja tão forte quanto essa experiência dele, justamente para você oferecer o seu produto. Entendi. É isso que eu já comecei a trabalhar, né? Eu já iniciei a minha pós-graduação em amamentação, que é algo que ninguém tem aqui em São Luís. O que existe hoje? São as capacitações em amamentação, que é um curso que dura de 30 horas e qualquer pessoa pode fazer, não precisa ter nível superior. Então, é uma especialização muito difícil, de pouco ofertada no mercado, e aqui no Maranhão não tem, né? Então, eu consegui em uma faculdade do Rio de Janeiro e comecei a fazer. Então, isso vai ser um diferencial para a gente, porque eu não vou ser só ter um curso de capacitação, eu vou ser especialista em amamentação. É algo que é um curso de 360 horas, então tem uma durabilidade bem maior. Então, é algo que eu acho que eu acredito que é uma diferenciação para mim, para a nossa equipe, onde eu vou ser especialista naquele assunto. Fora essa capacitação, a gente, como eu falei, a gente vai trabalhar a laserterapia. Eu vou estar fazendo o curso de laser para estar trabalhando com laser, que é algo que está super em alta e tem uma melhora significante em relação a uma lesão, e que possa vir não só no mamilo, como também no períneo, às vezes no parto normal tem alguma laceraçãozinha. Então, é uma ótima, está sendo usado hoje para cicatrização e está tendo um resultado fantástico. Então, é um diferencial para a gente. Eu já estou correndo atrás disso, já iniciei a minha pós-graduação, então, daqui a alguns meses eu vou estar com a minha especialização aí, que já
é onde eu tenho já pensando em melhorar para ser um diferencial dentro do que já tem hoje no mercado aqui em São Luís do Maranhão, né? E outra também é que a gente está pensando em fazer parceria com lojas de bebê, onde que as outras empresas não, as outras que já estão no mercado não fazem. Então, tipo assim, a gente faz uma parceria com alguém que faça um enxoval, que toda mãe tem que comprar um enxoval, né? Naturalmente precisa de um enxoval. Então, a gente já trazendo essa proposta de uma loja que tem uma parceria com a gente, ela comprando através da gente, não que a gente vá lá escolher a peça para ela, não. Fazer só o link de um lugar para o outro, com que ela já compre com desconto. Aí, a partir do momento que ela compra aquele enxoval, a gente já tem uma porcentagem em cima, devido à loja. Essa parceria, vendo alguma possibilidade nessa parceria também, algo que a gente pensa, que é um diferencial também que as outras não trabalham nessa linha. Uhum. Deixa eu fechar aqui. Então, voltei aqui para a tela. Então, eu coloquei lá na plataforma os slides lá para vocês. Já coloquei também esse materialzinho que eu preenchi aqui agora com a Luíse. O que eu preciso de vocês? Que vocês preencham nos negócios de vocês e me enviem para mim dar uma olhada como é que tá, né, para a gente construir isso junto. E aí o que eu achar que não está legal eu devolvo para vocês. Eu acho que pode desenvolver. É importantíssimo a gente, quando fala do nosso negócio e pensar, escrever da forma mais crítica mesmo, analise o seu negócio de forma crítica, como você sendo o cliente. Se você fosse um cliente, você compraria no negócio de vocês? Né? E o que não está legal? Né? Porque o que acontece? Lembra que a gente falou agora há pouco? A Kodak era líder de mercado e perdeu o mercado dela. Né? Era referência, ninguém pensaria, quem vai querer uma foto digital e não impressa? Cara, simplesmente o mundo inteiro quis. E ela desdenhou isso, achou que não daria, né? Que não teria pessoas com esse interesse. E as pessoas, hoje, na maioria das vezes, tem o Instagram, nem mais a foto guardada, às vezes tem, só está direto já na rede social. Então as coisas vão mudando. E a gente tem que estar atento a essas mudanças, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar atentando. E assim, o que eu gostei de ver é que, por exemplo, assim, igual o exemplo da Luísa, as duas são muito técnicas, né? Vocês são muito técnicas. Então, o que acontece? Vocês têm formação na área, estão se especializando ainda mais. Mas o que acontece? Lá na ameaça, o que falta? Falta gestão. O que vocês fizeram? O que você fez? Está numa mentoria voltada para a gestão. É isso. A gente tem que entender o que a gente não é legal e entrar. Para uma pessoa que está no grupo, eu conheço há muito tempo, até vocês vão conhecer ao longo do processo, ele entrou ontem no grupo, o Sidney. A gente está junto já convivendo há mais de 20 anos. E ele tem essa característica, aquilo que ele está trazendo para o negócio dele, pessoas que são fortes em áreas diferentes dele, né? Um excelente comunicador, um negociador muito bom, mas tem áreas que ele precisa, ele está trazendo profissionais capacitados para assumir áreas do negócio dele que ele não tem conhecimento. E tem que ser assim, a gente tem que se cercar dos melhores ao nosso redor. Então, por exemplo, tem coisas que eu não sei fazer, entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho com consultoria em algumas empresas, eu sei a parte contábil, eu tenho uma leve noção, né? Faltou um ano para terminar a faculdade de contabilidade, eu fiz administração, fiz processos gerenciais, estou terminando pós. Mas contabilidade eu não consigo acompanhar. A lei de contabilidade é uma lei nova no Brasil, todo dia muda uma, pelo menos. Não dá conta de acompanhar, entendeu? Mas hoje tem profissional na área da contabilidade que me auxilia. Entendeu? Então, quando eu tenho dúvida, eu vou ligar para ele, porque eu sei que se eu tentar acompanhar, eu não vou conseguir. Entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte: qual é a minha fraqueza? Né? O que eu não faço bem? Eu tenho que me cercar de pessoas nessas áreas, justamente para ter esse respaldo. Então, por exemplo, rede social. Né? Meu Instagram é pequenininho, está crescendo, mas o que acontece? Eu tenho tentado trazer pessoas para o meu lado que sabem mais do que eu. São as especialistas melhores que tem? Não, no momento ainda não tenho condição de estar pagando o valor desses profissionais mais caros. Mas eu entendo a necessidade que eu tenho nessa área de me desenvolver e estou trazendo pessoas para perto de mim para justamente aprender. E estou crescendo lá, devagarzinho? Estou, mas estou crescendo.
O importante é a gente sempre ir crescendo dia após dia nas áreas que a gente não tem a competência que é necessária. Então, hoje, é, o negócio da Luiz não é amamentação, o negócio do Flávio não é lingerie, o negócio da Vivian não é ginástica, não é nada disso. Nosso negócio é gestão. A gente tem que ter gestão do nosso negócio, né? Então, a gente tem que ter esses números o tempo todo, né? Por isso que eu falei para você, Luiz, de fazer o seu MVP, de você testar, para você justamente anotar. Então, por exemplo, olha, eu vou fazer esse processo de laser terapia e vou oferecer. Ok, quanto tempo que eu demorei nesse processo? Isso é importante. Por quê? Porque no futuro você pretende ter uma parte online do seu negócio. Quando você fala de ter um negócio com a parte online, você está ganhando escala. Então você pode atender vários lugares. Agora, e como é que vai ser essa parte do teu serviço dentro de um modelo escalável? Vai funcionar? Não vai. Ah, mas eu posso oferecer isso como um produto premium para os clientes que são perto de mim. Ok, pode, mas e quanto tempo você leva nessa sessão? Ah, eu levo, sei lá, 3 horas. E tem 1 hora de trânsito ainda, 4 horas. Então você só vai poder atender uma ou duas pessoas por dia nesse modelo. Então, qual é o ticket que tem que você trabalhar no final para justamente oferecer isso? Porque senão, se você trabalhar com um ticket com pouca diferença, daqui a pouco você ficou doido. Você vai falar assim, eu não consigo atender mais ninguém, porque tomaram a minha agenda inteira e eu não consigo fazer mais nada. Agora, por isso, como que você vai descobrir isso? Só na prática. Entendeu? Por isso que é importante você estar pegando esses 3 cases que vocês estão atendendo e monitorando isso tudo. O tempo que demorou, qual o resultado que o paciente teve, o paciente depois, se é um projeto que vocês estão fazendo não estão cobrando, vocês podem pedir isso. Cara, eu quero que todo final de sessão, de reunião, você me dê um relatório. Eu vou te dar um modelinho de relatório e você preencha para mim. E o paciente vai preencher, né? Você não está cobrando pelo serviço, pode fazer tipo uma troca com eles. Olha, eu faço, mas eu preciso dessa informação. E aí ele vai te dar todo um relatório, que como ele se sentiu depois, qual foi o ganho que ele teve. E aí você vai saber no final o seguinte, olha, o que de fato é realmente importante eu oferecer e o que não tem tanta necessidade assim. Eu posso abrir mão. Vivian, pode falar. Oi, tudo bom? Bom dia. Bom. Eu queria fazer alguns comentários para a Luiz por tudo que você estava falando, que pode servir para ela, aproveitando que vocês estão conversando tudo isso hoje. Show. Primeira coisa que você comentou a respeito do aplicativo, da página e tudo, existem tipos de página, né? Por exemplo, a minha plataforma é feita na Wix, que eu sei que nem é a melhor plataforma, mas só para dar esse exemplo, eu tenho a página web, a própria plataforma, a própria Wix transforma a página web em a página pro celular e também em aplicativo. Não é um aplicativo que se possa vender na App Store, mas sim o cliente, se ele quiser, ele tem acesso ao aplicativo pro celular. Então, por exemplo, a minha plataforma de vida saudável, o cliente pode acessar através do computador, do notebook, através do celular pelo explorador, e também ele pode abaixar o aplicativo da minha plataforma no celular dele para ele entrar direto no aplicativo, entendeu? E tudo isso sem eu ter que ter pago, que nem você falou, é só ter feito a página web e ter essas opções paralelas, né? Que, como você mesmo disse, Júnior, é muito mais econômico do que fazer um aplicativo, né? E a outra coisa só que eu queria comentar com a Luísa, só como a modo de brainstorm, muito interessante tudo que ela está falando que vai fazer, eu acho super legal, tenho certeza que pode dar muito certo, e até pelo que ela falou da fortaleza que ela tem desse amor pelo que ela faz, só que eu sou mãe de 2 meninas, e vivi a experiência da mãe primeiriça, né, que é aquela coisa do susto, do medo, se vai dar certo, o que vai acontecer, que a gente precisa de muita orientação em diversas áreas, e uma das coisas recorrentes, a gente busca muito tudo digital, né, a gente busca o Google, a gente busca blogs, a gente busca algum profissional que fale do assunto, porque existem certos assuntos que só o fato da gente escutar ou ler uma experiência de alguém, ou que algum profissional está dizendo, um fórum, por exemplo, né, típico, que a mãe vai lá e escreve, eu tô com tal problema para amamentar e não sei o quê, e aí vai um especialista e explica o que ela tem que fazer, e tem vários comentários ali.
A gente funciona muito em base a isso. Então, só para pensar, que nem o Júnior estava falando agora, né? Quantas pessoas você vai conseguir atender por dia? Dá para trabalhar duas opções. A opção da entrega da informação para as áreas que possam ser respondidas mais facilmente em grande excesso, em escala, como dizia o Júnior, e ao mesmo tempo ter a opção da atenção, né, Júnior? Uhum. Isso se pode fazer ocupando plataformas que já existem e que te podem ajudar até te posicionar de melhor forma para que você possa depois vender o seu serviço, que tem, como o Júnior falou, um ticket maior, né? Isso só. É isso aí, você pode criar um modelinho, por exemplo, um produto gravado por um valor, um produto que vai ter uma parte gravada e uma parte ao vivo, mas tudo em grupo, por outro valor, e você tem um terceiro, que é o master, que é o individual. Entendeu? Entendi. E aí nesse individual, você oferece as coisas que é no físico às vezes, né? Você vai ter todo o acompanhamento, mas você ainda tem um plus ali físico que você pode ir na casa da pessoa e tudo mais. Entendi. Excelente. Eu vou estar falando com você mais sobre o Júnior. Ô, Vamos Vivi, sim, muito vamos sim. obrigada, viu? Mais alguém, pessoal, queria estar falando alguma coisa? Então, ok. Para vocês que estão aí e também para aqueles que ainda vão assistir o vídeo mais tarde, ao longo do dia, lembre de no final colocar lá como aula concluída justamente para o certificado de vocês no final e façam um exercíciozinho que está lá, que eu deixei lá também, que é essa planilhinha que eu preenchi junto com a Luísa aqui, e me enviem para justamente eu estar olhando e ajudando vocês nessa etapa, tá bom? Então, a gente está finalizando por aqui. Eu vou concluir aqui a reunião e aí daqui a pouco eu já coloco o vídeo lá na plataforma. Flávio, quer falar? Não, só dá bom dia só. Então tá show. Agradecer aí pela aula de hoje, foi fantástico. Show de bola. Quero ver então o projeto de todos vocês, então. Beleza? Isso aí, beleza. Beleza, pessoal. Obrigado, Excelente gente. Bom dia. dia para todos vocês. Vamos embora. Obrigada. Tchau. Tchau.